Você achou que não ia ter os melhores e piores de 2019? Achou errado, otário! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos começar a colocar alguns vídeos que estavam atrasados no ar. Pois bem, vamos começar com os melhores e piores de 2019, hoje na categoria literatura, ok? Não são os livros cristãos, são os livros literários que nós lemos por aqui no ano de 2019 e eu vou mostrar para vocês os melhores e os piores do ano. Muito bem, vamos começar com os piores na categoria de literatura secular, ok? Então, vamos começar com um dos piores livros que eu li em 2019. Só tive duas leituras ruins que eu posso colocar aqui na categoria de piores de 2019 na questão de literatura. E o primeiro deles é esse daqui, ó, Solaris, de um nome muito esquisito o autor aqui, e eu não vou sequer conseguir falar o seu primeiro nome. Pois bem, por incrível que pareça, os dois livros que eu vou colocar na categoria de piores livros de 2019 são dois livros que foram muito elogiados pela Tati Feltrin. E eu não tenho problema com isso, dela ter gostado e eu não, e eu gostar de algum livro e ela não. Na verdade, esse é um livro de ficção científica, esse Solaris é um livro de ficção científica, onde um cientista ele vai para um outro planeta, lá nesse outro planeta existe uma base ali que está acontecendo coisas estranhas e ele vai para lá justamente para tentar solucionar esse mistério. O que está acontecendo nessa base? Quando ele chega lá, nesse local, ele fica sabendo que um dos cientistas que estavam ali morreu e os outros dois estão bem maluquinhos aí da cabeça. Eles não conseguem falar coisa com coisa. E aí a história vai se desenrolando e a premissa é muito boa. Quando você começa a perceber o que está acontecendo nessa estação, e como funciona ali o mundo, como é aquele mundo onde eles estão fazendo as suas pesquisas, é algo muito interessante. Porém, no desenrolar da história, a coisa vai ficando cada vez pior, ao meu ver, e o final é, para mim, a coisa mais ridícula, ou uma das coisas mais ridículas que eu já li. Então, não gostei realmente. Tem o filme baseado nesse livro Solaris, e o filme consegue, talvez, melhorar em algumas partes, mas piora em outras. Então realmente é muito ruim, ao meu ver, principalmente do meio para o final. Na verdade, esse é um problema dos dois livros que eu vou citar aqui como piores de 2019. A premissa é muito boa, consegue desenrolar uma história muito boa, pelo menos ali até a metade do livro, mas depois, ao meu ver, o autor se perde. Nesse livro aqui ainda tem um agravante de ser pior, por isso que ele é o pior dos piores em relação até o outro. À medida que ele vai descrevendo o planeta, ele também vai se perdendo em informações que você vai falando assim, cara, é uma informação inútil. E para mim foi tão inútil porque, como ele descreve o planeta tem tipo uma espécie de mar inteligente, você precisa ler o livro para você entender. Mas no fim da história, a não ser que eu assim simplesmente boiei, literalmente não peguei a ideia do autor, não faz nenhum sentido ele descrever tanto aquele mar, aquele planeta, porque depois no final não faz diferença nenhuma. Não há diferença na história. O final fica você sem entender como funciona o planeta e o porquê que estava acontecendo essas coisas lá nessa estação. Então realmente foi uma das minhas piores leituras e foi indicação da Tati Feltrin, ela elogiou esse livro e aí por isso eu fui ler. E infelizmente para mim não funcionou. Então fica aqui como a pior leitura de livros não cristãos de 2019, Solaris. Qual que é a editora? Editora Aleph, ok? Muito bem, vamos para o próximo. O segundo livro também foi um livro muito elogiado, o segundo pior livro, né, de 2019 de literatura secular. Foi um livro elogiado pela Tatiana Feltrin também. É um livro de literatura russa, que ao meu ver é sim a melhor literatura do mundo, principalmente ali da grande época de Tolstói, Dostoiévski, mas para mim não funcionou, esse daqui não funcionou. E eu estou falando de O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov, eu não sei se é assim que fala o nome dele, da editora 34. Esse foi mais um livro muito elogiado pela Tatiana Feltrin.
E é um livro que padece do mesmo problema do outro livro. A premissa é legal, a história no começo te envolve, você vai se envolvendo nela e é muito bom. Mas depois, ao meu ver, se perde assim, literalmente, a ponto de eu imaginar que até uma determinada parte foi um autor que escreveu e a partir daquela parte foi outro autor que deve ter concluído a obra e que não leu a primeira parte da obra principalmente. Deve ter pego só os personagens e finalizado a obra de qualquer jeito, pelo menos ao meu ver. O que acontece nessa história? Olha que premissa interessante, começa a história com o diabo chegando em Moscou. Sim, ele chega em Moscou e ele começa a fazer algumas coisas muito interessantes. Os diálogos que tem nessa primeira parte e como ele parece estender a mão para só depois passar os outros para trás ou piorar a situação de vida que os outros, num primeiro momento, tinha pedido para melhorar. E todas essas questões de pacto fáustico, tudo isso muito interessante. A cena inicial do primeiro diálogo do diabo ali com o primeiro personagem do livro é simplesmente sensacional, é formidável. Entretanto, a partir da metade do livro, um pouco depois da metade do livro, ao meu ver se perdeu assim, mas se perdeu de uma forma absurda. Porque até ali a metade do livro, nós tínhamos um diabo que tinha sim poderes, mas ele não utilizava bem os poderes. Uma vez ou outra ele utilizava ali para transformar uma determinada coisa em dinheiro ou alguma coisa nesse sentido, mas ele usava muito a persuasão de falar e ele acabava persuadindo as pessoas e depois literalmente ferrando cada uma delas. Mas depois parece um livro de literatura fantástica com bruxas voando em vassoura. Para mim ficou assim muito ruim. Ali de 60% do livro para diante, para o final, ficou muito ruim. E o final até que consegue ser um pouquinho melhor do que esse entremeio. Mas mesmo assim não recupera a grandiosidade do início do livro. Então realmente do meio para o final é realmente um livro que mudou totalmente o seu tom. Colocou certas coisas fantásticas ali que ao meu ver não fazia nenhum sentido. Realmente foi um livro que eu procurei saber por que Tatiane Feltrin gostou tanto desse livro. Falei, caramba, o início é formidável. Se ele continuasse deixando o diabo ser só diabo e só ele fazendo ali as suas peripécias e tal, seria muito bom. Mas ele partiu para uma literatura fantástica que no início do livro não nos deu esse mundo, não nos deu essa indicação de que seria essa literatura fantástica com bruxos, com vassouras e carros voando, esse tipo de coisa. Infelizmente, o final para mim decepcionou bastante e é por isso que esse livro está aqui como um dos piores livros lidos em 2019. Mas muito bem, nem só de notícia ruim vive esse canal, vamos partir para as boas literaturas de 2019. Muito bem, pessoal, antes de nós começarmos a falar dos 3 melhores livros de literatura não cristã lidos no ano de 2019, nós vamos dar o resultado do sorteio da semana passada. Quem foi o ganhador desse livro aqui, da Thomas Nelson Brasil, o Evangelho segundo Paulo, a Essência das Boas Novas, do John MacArthur, foi Mário Luiz Cavalcante. Mário, você precisa enviar um e-mail com seu endereço completo, o nome completo também. Não esqueça nada no endereço, bairro, cidade, CEP, tudo isso daí, para livrositeologia@gmail.com. E aí nós vamos te enviar esse livro. Muito obrigado por participar, muito obrigado a todos que participaram e faço aqui o anúncio do próximo livro, aquele que vai ser sorteado essa semana. Voltamos a sortear livros do John MacArthur, olha só, vamos sortear esse daqui, Verdade para Hoje, um toque diário da graça de Deus, do John MacArthur, da Thomas Nelson Brasil. Toda essa coleção que eu estou sorteando foi um oferecimento das livrarias Família Cristã. Sempre que você for comprar um livro, pesquisa primeiro lá nas livrarias Família Cristã, que normalmente você vai achar um precinho mais camarada por lá, tá bom? Então, para você participar, você sabe, você tem que curtir o vídeo, e tem que deixar o seu comentário lá embaixo a respeito desse vídeo. Se você concorda, se você já leu algum desses livros, não vou nem fazer mais pergunta, ok? Deixe o seu comentário a respeito do vídeo, a respeito dos livros que eu estou apresentando. Talvez você não concorde que esses que eu apresentei sejam ruins, talvez você não concorde com que talvez você não concorde que aqueles que eu ainda vou apresentar sejam as melhores leituras de 2019, você acha que teve outros melhores? Pois bem, deixe o seu comentário lá embaixo
que você vai estar participando. No próximo domingo sai o vídeo falando o resultado do sorteio desse livro, ok? Mas vamos lá, vamos para os melhores livros lidos de literatura não cristã no ano de 2019. Olha só, eu estou esquecendo de falar da lojinha do Livros e Teologia, www.livrositeologia.com.br. Tem livro barato lá para você comprar, ok? Mas vamos lá. Bem, eu vou começar roubando, né? Colocando aqui, eu ia colocar apenas 3 livros como os melhores de 2019, mas eu vou fazer uma menção honrosa a um livro que eu gostei bastante. E o livro é esse aqui, ó, Guerra do Velho, do John Scalzi, da editora Aleph, ok? Faço uma menção honrosa porque foi uma leitura muito divertida, muito boa. Eu li muito rápido esse livro porque é uma leitura muito divertida, ok? Então fica aqui a minha menção honrosa à Guerra do Velho, do John Scalzi. Ah, e todos os vídeos que eu tiver feito resenhas, desses que eu já citei e dos que eu vou citar ainda, eu vou colocar aqui nos cards e lá embaixo o link para que você veja a resenha completa do livro, ok? Bem, o próximo livro, o terceiro melhor livro lido em 2019 de literatura não cristã, não poderia ser outro que não O Hobbit. Eu li nessas duas versões aqui, eu li nessa versão e li nessa daqui. Eu quero ver se até o final do mês sai o vídeo da minha opinião completa a respeito dessa leitura. Mas J.R.R. Tolkien é uma obra clássica e uma obra que merece ser lida. Inclusive a minha indicação é que você sempre comece a ler J.R.R. Tolkien pelo Hobbit, ok? Comece por aqui, depois vai para O Senhor dos Anéis, depois vai para outros livros do Tolkien. É um livro muito bom, muito bem escrito, uma aventura fantástica. Tem muita coisa diferente aqui do filme. O filme ficou bem diferente. Algumas coisas assim essenciais no filme, que ao meu ver no filme fizeram com que o filme fosse ruim, aqui está muito melhor contado. Lembrando sempre o seguinte, esse livro aqui tem uma pegada diferente do Senhor dos Anéis. É um livro mais infanto-juvenil, ok? Quando eu digo infanto-juvenil, não é um livro para criança propriamente dito, ainda que crianças possam ler. Mas é um livro um pouco menos adulto do que o Senhor dos Anéis. Eu li nessas duas versões, nessa versão aqui da Martins Fontes e nessa versão aqui da HarperCollins, ok? Que saiu agora. E quando eu fizer o vídeo desse livro, falando a respeito das minhas impressões sobre ele, eu vou comentar um pouquinho a respeito da tradução, qual foi a que eu achei melhor ler e tudo isso daí, ok? Então, fiquem no aguardo que eu acho que até o final do mês, no máximo no início de fevereiro, está saindo resenha do Hobbit. Muito bem, vamos para a nossa segunda melhor leitura de livros não cristãos no ano de 2019. E o segundo lugar vai para Maus. Isso, essa HQ aqui, História Completa Maus, do Art Spiegelman. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Qual que é a editora aqui? Editora, oh Deus, Quadrinhos na CIA, essa é a editora. Esse é um quadrinho sensacional, onde nós temos aqui uma representação de tudo aquilo que se passou com um personagem na Segunda Guerra Mundial. E a representação que o autor fez a respeito dos nazistas, dos judeus e das outras pessoas ali que participaram da Segunda Guerra Mundial é sensacional. A história é muito boa e, olha, sinceramente eu não tenho palavras para dizer o quanto eu gostei de ler Maus. É sinceramente uma história emocionante, você tem momentos que dá risada. Os personagens são muito bons e é uma história baseada num fato real, né? Esse livro aqui, se não me engano, esse quadrinho, foi feito realmente pelo filho lá do senhor, que é o personagem central da história. Mesmo que não tenha sido isso, ou mesmo que a história fosse uma história fictícia, ao meu ver, colocou muito daquilo que você talvez desconheça da Segunda Guerra Mundial, e de como houve sofrimento realmente, como as pessoas que sobreviveram, principalmente os judeus que sobreviveram na Segunda Guerra Mundial, eles sobreviveram contando com sorte e com muita determinação para viver. Leia Maus. Olha, se você precisa ler uma literatura que vai te agradar, realmente essa é uma boa escolha. Dá uma olhada nisso aqui, nos quadrinhos, é tudo no preto e branco, tá vendo? O quadrinho é todo preto
e branco. Mas é sensacional. Nós temos aqui os gatos sendo os judeus, os gatos sendo os nazistas, os ratos sendo os judeus e os porcos sendo outros povos que estavam ali participando da Segunda Guerra Mundial. E temos no final não vou contar o final não. Melhor você ler o livro e você saber. No final entra uma nova raça aí representando um outro país. Muito, muito bom. Eu acho que eu fiz resenha desse livro aqui. Eu tenho quase certeza que fiz. Vou deixar aqui nos cards, deixar lá embaixo se eu tiver feito. Eu acho que eu fiz sim. Um livro desse, eu acho que não deixaria passar a resenha dele. Leia Maus, a segunda melhor leitura de livro não cristão no ano de 2019. E vamos finalizar com a melhor leitura de livro não cristão no ano de 2019. Bem, se você acompanha aqui o canal, você já sabe qual é a minha melhor leitura de livro não cristão no ano de 2019. Um livrinho pequeno e que me arrependo amargamente de não ter lido esse livro antes. Eu sempre pensei que era um livro exclusivo para criancinhas. Eu acompanhava esse desenho quando ele passava no SBT, quando eu era bem pequeno. E é simplesmente sensacional o livro. O livro é de um primor, é uma obra-prima, sinceramente é um clássico que você não pode deixar de ler. Tira todo o seu preconceito, se você tiver preconceito como eu tinha, e leia O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Eu não sei lá como é que fala o nome disso, eu não sei falar nem o inglês, quanto mais o francês, né? Que coisa fantástica! Cada pedacinho desse livro me impactou e cada diálogo, cada personagem é de você parar e sinceramente você... É de uma genialidade, é de uma profundidade, de uma beleza. Olha, sinceramente, nenhum adjetivo será capaz de descrever essa obra-prima aqui, sabe? Eu lembro de uma frase de alguém famoso, vou colocar Clarice Lispector, todo mundo coloca, né? Clarice Lispector lá no Instagram, mesmo que a frase não seja dela, falando que beleza você pode até não conseguir definir, mas você consegue notar quando uma coisa é bela. Então, esse livro, mesmo que você não consiga pegar todas as nuances, mesmo que você não consiga pegar tudo aquilo que está dentro desse livro, representado pelos seus personagens, pelos seus diversos personagens, você vai conseguir ver a beleza que tem esse livro. Leia, por favor, O Pequeno Príncipe, ok? Com certeza a minha melhor leitura de livro não cristão no ano de 2019. Muito bem, pessoal, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, acione o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Fiquem com Deus, um abraço e até os nossos próximos vídeos. É o seguinte, até o final do mês sai os melhores e piores dos livros cristãos lidos em 2019.